Olá pessoal, mais uma aula nossa, mais um evento aí do Revisando, né? Focado muito na prova da Polícia Militar do Paraná. E hoje a matéria que a gente pretende trabalhar com vocês, trazer algumas dicas, é a parte de história. Eu tenho falado para o aluno, nós não podemos deixar nenhuma matéria de lado, nenhum assunto de lado, ok? Porque se vier uma prova mais tranquila, mais fácil, ela vai ser decidida nos detalhes. E o detalhe, às vezes, né, é aquela matéria que você acabou subestimando, deixando de lado, não, isso deve ser fácil, e aí é um pontinho ou outro que a gente acabou perdendo de bobeira, ok? Então, eu espero aí que o pessoal esteja aproveitando, né? Nós já estamos aí na reta final, literalmente. Já vimos a parte de contabilidade, ou contabilidade, raciocínio lógico, matemático, né? Que na verdade o professor é o mesmo, tá? Raciocínio matemático. Vimos a parte de português com a professora Helena. Trabalhamos a parte de geografia já com o Erenilson, né? A prova de discursiva com a professora Daniela Tatarim, tá? E aqui nós estamos novamente para trabalhar com vocês, com o Erenilson, agora história. História. Lembrando que hoje à noite nós temos a parte do ECA com a professora Daiane, ok? Professora Daiane. Então, né, tá chegando aí no final, amarrando, fechando as matérias, né? Hoje tem um pouquinho mais, hoje teve agora esse horário e à noite às 20 horas. Então, dá tempo aí de você participar, se inscrever, ok? Quem ainda não está inscrito, e funciona sempre desta maneira. O pessoal do Revisando aqui já sabe como é que funciona. É uma colaboração, né? Alguns têm chamado um depósito simbólico, né? Eu falo que é uma colaboração, ok? Você, no momento atual, veja quanto você consegue, quanto você pode, né? O quanto você acha justo. O que a gente não quer é que você pare de estudar. Eu não quero que você seja prejudicado pelo atual momento, perfeito? Então, não importa o valor, o que importa é a tua participação e que você, claro, né, em contrapartida, compartilhe, né, divulgue com os colegas, né, mostre a nossa ideia do projeto, acesse o nosso canal do Revisando, estamos já em 455 inscritos. Cara, é pouco, mas para um canal que tem um pouco mais de 2 meses, né, eu acho que a gente está no caminho certo, tá? Está no caminho certo, e com a colaboração dos colegas, a gente vai chegar nos 1.000, a gente vai chegar em um número bem maior, ok? Entenda, é um trabalho, é um esforço dos professores, é um trabalho colaborativo. Nós não somos um cursinho. Essa marca Revisando, ela não é um cursinho. A ideia é sempre trazer o quê? Revisões, trazer dicas, trazer macetes, para que possa colaborar com o teu estudo, ok? Bem, então hoje o assunto é história, né? Falamos ontem, hoje a história é outra. Pessoal, com vocês o nosso amigo aí, nosso grande colega Irenilson, tá? Opa, fala Irenilson. Agora sim. Maravilha, eu estou compartilhando a tela aqui. Fiquei com medo do que aparecer Eu ali. coloquei uma tela. Agora está certo. Agora tá certo, beleza. Então, vou deixar com vocês, né? Ele toma conta aí, né? Ele administra agora, né? Fica com quem sabe do assunto. Um abraço e estarei por aqui. Qualquer coisa, só chamar. Abração. Até mais. Boa aula para vocês, pessoal. Senhores, senhoras, satisfação estar conversando com vocês mais uma vez, não é? Nós já tivemos aí 2 outros encontros, um de ECA lá no comecinho, agora de geografia no dia de ontem, hoje história, não é? Estou muito feliz em estar aqui, espero que a gente se torne colegas de trabalho, apesar de trabalharmos em secretarias diferentes. Eu trabalho na de educação e vocês em breve estarão na Secretaria de Segurança Pública. Para quem não me conhece, eu sou o professor Irenilson Lubacheski, não é? Não se assustem, eu sou formado em História e Geografia, também Direito, e atuo aí em cursinhos preparatórios para concursos públicos, vestibulares, o próprio Enem, e temos aí algum tempo de experiência com relação às bancas, sobretudo da MC, Núcleo de Concursos aí da nossa querida Universidade Federal do Paraná. Tive a oportunidade até de ser colega de vários professores que lá participam desta banca, porque eu
trabalhei por muito tempo, né, na banca da Unicuritiba, que tinha colegas que trabalhavam na banca da NC, não é? Do Núcleo de Concurso da Federal. Pois bem, eu vim aqui trazer para vocês alguns macetes, aliás, deixa eu aqui, né, dar uma olhadinha em vocês, como é que vocês estão aí, os alunos que estão conosco, né? Nós temos aí o Danilo, que chegou agora não, já faz tempinho que ele está aí, a Cauane, a Isabela, Luiz Felipe, Gabriele, né? Brian, que está conosco, que coisa boa, sejam todos bem-vindos, o Lucas Lourenço, por aí, tá certo? Muito boa tarde, Gabriele. Lembrando, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas, se vocês preferirem fazer perguntas via chat, responderei no decorrer da nossa aula, tá certo? E eu trabalho muito com estatística. Como assim? Estatística, professor, você é de matemática? Não, a gente trabalha com estatística daquilo que mais caiu ao longo dos anos neste concurso com esta banca propriamente dita, não é? E, nesse sentido, eu vou colaborar com vocês com relação àquilo que nós acreditamos ser mais importante. Claro que eu não quero dar uma de mãe de Ná aqui, né? Tentar adivinhar o que vai aparecer, porque nós vamos realmente na estatística, tá certo? Naquilo que realmente é muito, muito importante para você. Ainda dá tempo? Claro que dá, né? Para quem vai fazer a prova agora no domingo, tem aí 5, 6 dias para dar uma olhadinha, para assistir algum vídeo, assistir alguma aula, dar uma refrescada. Acredito que essa prova vai ser a sua vitória, né? Você vai alcançar os seus objetivos, tá certo? Tenho certeza disso. Senhores e senhoras, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a minha tela mais uma vez, para que a gente possa aí, então, conversar um pouquinho sobre história. Quem quiser colaborar no decorrer, fazendo perguntas, eu sempre dou uma olhadinha no chat ali, eu sempre consigo ver, né? O chat baixa e eu consigo trabalhar com vocês algumas questões. Vocês têm sorte porque essa banca de história, ela é pequena, significa que o edital de história é um edital mais simples, mais enxuto. Ele quis dar ênfase ao Brasil pré-colonial, colonial, história do Paraná, né? Ele quis dar mais ênfase aí à República Velha, sobretudo algumas revoltas da República Velha, não é? Então, nesse sentido, ele acabou ficando mais enxuto, se você comparar, por exemplo, com geografia. O edital de geografia são quase 2 páginas de edital. História, você tem ali 1/3 de página, né? Mas vamos ao que interessa, nós vamos tratar agora do que é mais forte, tá certo? No que vem na prova para você. Primeiro, o que vem forte na prova de domingo é o Brasil pré-colonial e o período colonial. Lembrando que esse tema que eu vou trabalhar agora, essa revisão, ela também serve para outras bancas que têm história com edital e bancas semelhantes. Então, você vai poder utilizar aí, não é, essa aula para outras bancas futuras e os alunos que estão assistindo a aula gravada da mesma maneira. Maravilha? Muito bem. Por que nós tivemos uma época chamada de pré-colonial aqui no Brasil, né? Ela vai da conquista do Brasil pelos portugueses, que os livros de história teimam em chamar de descobrimento, né? Não tem nada de descobrimento. Na realidade, foi uma conquista, tem uma série de fatores que fazem com que tenha sido uma conquista. A gente sabe muito bem que os espanhóis já tinham conferido aqui com o Américo Vespúcio, que chegou a pisar aqui no nosso território. Tem um Tratado de Tordesilhas, que foi feito 6 anos antes, né? Vikings já tinham passado por aqui, índios negroides já viviam por aqui. É o caso da Lucy, que está lá, com o crânio dela que está lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo há quase 3 anos atrás. E esse período chamado de pré-colonial, ele vai de 1500 a 1530. Foi um período de total abandono do território da terra brasílica, desta colônia por Portugal, porque Portugal estava mais interessado nas Índias, nas especiarias que poderiam trazer das Índias para cá, das Índias para o Brasil. Então foi um período aí de abandono, né? Apesar de eles terem fincado a bandeira e terem ido embora. Porém, havia um risco, a invasão por estrangeiros, sobretudo franceses e holandeses. Os franceses eram mais complicados, porque eles ficaram de fora do Tratado de Tordesilhas e eles se utilizaram de um princípio histórico chamado ut possidetis ita possideatis.
que em português significa a terra é de quem explora e não de quem a conquista. Não adianta conquistar, fincar a bandeira e não explorar, não usar a terra. Então é a posse pelo uso, né? Então a França chegou a invadir o Brasil, chegou a formar colônias. O Rio de Janeiro foi fundado por franceses, né? São Luís do Maranhão da mesma maneira, né? Então nesse sentido, Portugal o que que fez? Deixou o Brasil abandonado, mas colocou expedições guarda-costas, nas quais caravelas navegavam o litoral brasileiro para evitar a sua invasão por franceses, né? Só que no decorrer desse processo, algumas feitorias aqui foram construídas. O que eram feitorias? Eram construções muito simples, portuárias, meio parecido com alfândegas, em que Portugal explorava e administrava as terras. Era pela feitoria que vinham escravos, que vinham armas, munições, manufaturas. Os exploradores portugueses, né, vinham pelas feitorias. E por elas, os portos brasileiros, partiam as especiarias. No período pré-colonial era o pau-brasil, que servia uma madeira vermelha muito bonita, mas ela também tinha uma seiva avermelhada que eles usavam para tingir tecidos, isso mesmo, muito, muito valorizada lá em Portugal. Então, essas feitorias, que eram estabelecimentos comerciais, militares que Portugal construía aqui, serviam para enviar pau-brasil para Portugal. Porém, havia um administrador dessas feitorias no Nordeste brasileiro de exploração de pau-brasil, né, chamado Fernão de Noronha. Eu falei Fernão de Noronha. O nome da ilha foi totalmente manchado, né, errado, não é Fernando de Noronha, coisa nenhuma. Ele foi o primeiro grande explorador de pau-brasil aqui na colônia, pagando 1/5, portanto, 20% de impostos sobre aquilo que ele explorava. Então, nesse período pré-colonial, Portugal não tinha nenhum desejo de explorar o Brasil ou de colonizar o Brasil, entre 1500 e 1530. O Fernão de Noronha, ele não veio em nome de Portugal, ele veio em nome próprio, era uma espécie de exploração privada que ele acabou aqui realizando no Brasil, tá certo? Então esse é o período pré-colonial, período em que Portugal não tinha o menor desejo aí de colonizar ou explorar o Brasil, tá certo? Só que aqui viviam os indígenas. Sim, pode perguntar? Isabela Zanotin. Como vai aí? Joia. Esse Fernão de Noronha, explorador, é uma exploração privada, mas ele tinha ele era de algum país, mesmo sendo da exploração privada? Ele era português, ele veio para cá, ele era, como é que a gente chama? Na época não era nobre, ele era um fidalgo. Fidalgo significa em português filho de algo, né? E ele acabou vindo para cá porque Portugal pensou, não vou explorar, eu tenho as Índias, não estou nem aí para o Brasil. Daí o Fernão falou, mas ela tem pau-brasil, eu posso explorar? Daí o rei português, que se chamava Dom Manuel, na ocasião, disse, tá, vá lá, explore, ó, mas vá com a tua caravela, não quero nem saber, eu não vou explorar nada, me dê 20% que tá bom. E se você encontrar ouro, né, aí me avise que eu vou explorar o Brasil. Não encontrou, você sabe que as primeiras minas de ouro volumosas, né? Não essas pepitas de lavra de aluvião que você tirava em cachoeira. As primeiras minas volumosas foram encontradas só em 1701 nas Minas Gerais. Então essa exploração ela era privada, ele era português, ele era nobre, ele era fidalgo, mas assim, ele não veio sob a ordem do rei de Portugal, ele veio porque ele quis, ele veio porque ele queria explorar e pagava 1/5 sobre tudo que explorava. Só que é claro, né? Não tinha fiscalização, então ele acabava pagando quanto de impostos ele quisesse. Não seria interpelado pela coroa portuguesa, até porque ele era um nobre, ele era um fidalgo. Tá bom, Zanotinho? Obrigado pela pergunta. Sempre quando precisar. Beleza, valeu. Beleza? Sempre quando precisar, aproveite, né? Porque o nosso tempo é curto, mas a gente vai fazer o possível, vai que a gente acerta essas questões lá, não é? Mas vamos lá. Indígenas. O índio é uma terminologia de Colombo. Colombo chegou na República Dominicana acreditando ter chegado às Índias e passou a chamar os moradores daqui, os nativos, de índios. Tanto que a nomenclatura posterior dos índios da Índia mudou para indiano. Só que a lei e a justiça, caso caia uma terminologia jurídica na sua prova, chama os nossos índios de silvícolas. Silvícolas, que significa aqueles que moram na selva, aqueles que moram na natureza. Então, silvícola é um termo técnico para se referir aos indígenas. A população indígena que aqui vivia era de mais ou menos 3,5 milhões de habitantes.
Eles eram 3.000 nações diferentes, isso mesmo. Se você pensar em tribos, eram 3.000 tribos, com idiomas diferentes, religiões diferentes, tecnologias diferentes. Alguns eram canibais, outros não. E os canibais não comiam carne humana para se alimentar da carne humana. Eles comiam a carne humana para retirar a inteligência daquela pessoa para tomar a sua sabedoria. Então, eles se alimentavam de carne humana para tal. O problema é que os portugueses acreditavam que todo índio era igual, falava o mesmo idioma, tinha a mesma religião, e trataram os indígenas dessa maneira, como se todas as tribos aqui, as nações indígenas, fossem exatamente iguais, né? Só que, aos poucos, o português precisou utilizar o índio como escravo, eles começaram a trabalhar muito, eles não tinham esse costume e foram adquirindo doenças, que por falta da imunidade, eles adquiriram as doenças dos europeus, sobretudo a varíola, também temos a tuberculose, e muitos aí foram exterminados. As doenças foi o principal motivo desse extermínio. Depois vem a escravidão e, é claro, o assassinato por motivo torpe, né? Evidentemente, para você poder ter as suas terras, as suas propriedades, assim por diante. Apesar do índio ter a sua cultura, ele era tido como selvagem, ignorante, canibal, o que não é verdade, tá? Ele tinha a cultura dele, a maneira de viver dele, não é? Então, essa questão aí é bem intrigante com relação à história e pode aparecer na sua prova. Só que aí o Brasil passou a ser invadido por diversas nações, sobretudo franceses em primeiro lugar e holandeses em segundo lugar. Alguns espanhóis e ingleses também tentaram fazer as suas tentativas, e devido às invasões estrangeiras, o novo rei português, Dom João III, em 1530, teve uma ideia. Ele convoca um nobre, mais ou menos nobre, ele era meio pobrão lá em Portugal, mas era um homem de muita confiança, chamado Martim Afonso de Souza. Quem é de Curitiba, está vendo a nossa aula, deve lembrar que nós temos uma avenida em Curitiba, chamada Martim Afonso, que homenageia esse primeiro colono que veio para cá. Então o rei deu ordens para ele: Martim Afonso, você vai para o Brasil, colete o maior número de colonos portugueses possível, leve para lá, divida as terras em léguas de sesmarias, ou sesmarias, se você preferir, que eram pequenas chácaras, pequenos sítios, um para cada um desses aventureiros. Vai lá, explore, e não permita, em hipótese alguma, que o Brasil seja invadido por estes aventureiros. Não permita que isso ocorra, em hipótese alguma. Então ele acabou vindo para cá, e o problema é que o Martim Afonso conseguiu apenas 400 aventureiros, todos homens. Isso porque eles não queriam se livrar, os homens lá em Portugal não tinham esposa, tinham filhos, né? Então Martim Afonso não queria abandonar a família. Martim Afonso acabou trazendo para cá, então, aventureiros, moradores de rua, alguns eram criminosos, né? Eram personas não gratas lá em Portugal, então o Brasil se encheu de colonos. E aí nós tivemos um erro, né? Ao invés de ter trazido colonos para cá, né, ele tinha que ter trazido famílias. Ficaria muito mais simples, muito mais tranquilo colonizar o Brasil. Então ele trouxe somente homens. Um outro erro da colonização brasileira foi não ter trazido mulas, jumentos, cavalos, cabeças de gado, porque aí você faria grandes currais por aí, investiria também na pecuária, e isso também incentivaria o surgimento de cidades ruralizadas aqui no Brasil. Isso não aconteceu. Simplesmente 400 aventureiros vieram para cá. E ao pisarem aqui na terra brasílica, na região sudeste, depois do Martim Afonso acabou se mudando para onde hoje é São Paulo, começa o período colonial. Por que colonial? Porque agora Portugal quer colonizar o Brasil. Portugal quer explorar o Brasil. E aqui nós temos uma grande confusão de ano. Tem livros que dizem que o período colonial começou em 1530. E tem bibliografias que dizem que o período colonial começou em 1532. Gente, os 2 anos estão corretos, por incrível que pareça. Porque Dom João III deu a ordem ao Martim Afonso de Souza em 1530. Então, a ordem, você vai pegar aventureiro, vai levar ao Brasil em 1530. Foi a ordem, tá?
Só que o Martim Afonso levou 2 anos para organizar as expedições, os aventureiros viajar para o Brasil e pisar na terra brasílica, chegando aqui em 1532. Então, a ordem 1530 e a chegada 1532. Tudo para conter as invasões estrangeiras. Só que você pode notar que era uma verdadeira baderna a administração brasileira, não tinha administrador. Martim Afonso de Souza morava praticamente ali na região sudeste, era uma situação bem constrangedora realmente, e foi aí então que ele teve uma ideia, que foi comprada pelo rei Dom João III, decidiu, olha, você tem razão, vamos fazer isso. Fazer linhas imaginárias na vertical, separando a colônia brasílica em capitanias, as famosas capitanias hereditárias. Essas divisões de terra seriam um total de 15 pequenos pedaços de terra, 15 divisões. E foi aí, então, que começou aqui, em 1534, as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias. Diga, meu querido. Professor, uma pequena dúvida aqui. Agora o professor começou a falar sobre capitanias hereditárias, mas anteriormente mencionou o Martim Afonso como um dos responsáveis pelo divisor das Sesmarias, correto? Sim. As Sesmarias foi a partir das capitanias hereditárias ou antes ou posposto? A ideia veio antes de Dom João III, ele que disse para o Martim Afonso fazer as Sesmarias, tá? Ele chega no Brasil e já divide pequenas terras aos 400 aventureiros. Imagine que era do tamanho de chácaras, né? E durante todo o período colonial, até 1808, o costume de entregar a Sesmaria para aventureiros foi cumprido por Portugal. Foi um período longo de entrega de Sesmaria. A gente teve até um administrador português aqui, que era um déspota esclarecido, você já deve ter ouvido falar, no Marquês de Pombal. Ele era meio contrário, essa coisa de ficar entregando légua de Sesmaria, mas o governo português preferia que fosse dessa forma para facilitar a colonização do Brasil, para facilitar a nossa colonização. Então, foi uma ideia anterior que ocorreu durante e depois das capitanias hereditárias. E isso acabou gerando no Brasil essa concentração fundiária que nós temos até hoje, com latifundiários que abrem fronteiras agrícolas, desmatam e acabam, como você sabe, com áreas de proteção ambiental, e é costumeiro, inclusive, esses proprietários aí desses Sesmarias e tudo mais, acabaram se transformando aí nos políticos do nosso, herdeiros agora do nosso Congresso Nacional Brasileiro, coisas que permaneceram. Tá certo. Professor, então, assim, e depois logo veio as capitanias hereditárias, desculpa, as divisões, né? As 15 pergunta é divisões. pertinente, sabe por quê? Porque a Sesmaria, imagine, ela tem o tamanho de uma chácara. Certo. A capitania hereditária tem o tamanho de um estado da federação. Por isso que era a minha dúvida, que depois veio as capitanias hereditárias já tinham Sesmarias divididas. Isso não deu problema na hora de dividir essas? Na verdade, não. Sabe por quê? Porque ficou muito claro que a légua de Sesmaria era para esses 400 aventureiros. Eu vou te dar um pedaço de terra para você ir morar no Brasil. Certo. As capitanias hereditárias, não. Elas eram doadas, entregues a nobres portugueses muito ricos. Eram nobres que eram praticamente mordomos do palácio, eram nobres que viviam no palácio do rei. Eles acabaram, então, esses 15 nobres, que eram ligados ao rei aqui, de tete a tete, próximo da família real, ganharam terras desse tamanho, terras gigantescas. E vou te dizer mais, eram 15 capitanias. O rei entregou para 15 e na hora H, 2 desistiram, não quiseram as terras, tanto que Martim Afonso de Souza e o Peru Álvares, alguma coisa, esqueci o nome dele, eles acabaram ficando com 2 capitanias cada um, né? E com o tempo, de todas elas, somente 2 deram certo, porque das 15, cá entre nós, né? 13 foram completamente abandonados, porque o governo português não investia em nada, não investia, e acabou abandonando. Os donatários acabaram abandonando, e só 2 deram certo, Pernambuco e São Vicente. São Vicente porque era muito bem administrado, era do Martim Afonso, ele tinha todo um quê de contabilidade, escravidão indígena, busca por cana-de-açúcar, viagens pelo caminho do Piabiru para tentar encontrar algum tipo de tesouro. Então, ele administrou muito bem. Hoje é o estado de São Paulo.
né? Hoje é o estado de São Paulo, não vamos esquecer disso. Com certeza. E a de Pernambuco, que tem um solo e um clima perfeito para o plantio de cana, chamado solo de Massapé, ou terra de Massapé, se você preferir. Que, inclusive, os portugueses, que eram aliados dos holandeses, conseguiram trazer aquelas engenhocas, que a gente chama de engenhos, que moíam a cana, transformavam em açúcar, em rapadura, em melaço, em cachaça, e acabaram trazendo para cá essas engenhosidades fantásticas. Digo mais, senhores alunos, né? mais ainda para vocês, com relação a isso. Isso é muito importante. Que, olha só, a Europa tinha um açúcar muito caro. Era açúcar de beterraba, isso mesmo, a produção de açúcar de beterraba. E aí o que aconteceu? Como Portugal conquistou cana, e cana era muito... Você precisa de um volume muito menor de cana para dar uma quantidade maior de açúcar, aí sim foi muito lucrativo. Pergunta excelente sobre as léguas de Sesmarias e as capitanias hereditárias. Certo, muito bem. Parecido. Opa, me interrompa sempre, porque perguntas como essa trazem outras informações. Por exemplo, a gente lembrou do açúcar da beterraba, açúcar da cana, cachaça. Outra coisa, a cachaça era utilizada como moeda de troca para comprar escravos na África. Eles ofereciam para as tribos vencedoras de guerras civis, guerras locais, cachaça, açúcar, cana, melaço, rapadura, para trocar por negros e trazerem para o Brasil. Imagine você que boa parte dos escravos que vieram para cá foram comprados à custa de cana, à custa de cachaça. Muito bem. Legal. Só que mesmo com as capitanias hereditárias, a pergunta do colega foi bem pertinente, não deu muito certo. A administração, cá entre nós, foi meio péssima, não foi uma administração perfeita. Tanto que das 15 capitanias, logo de início, 2 foram abandonadas e, no fim, somente 2 deram certo. E foi aí, então, que o rei de Portugal foi obrigado a montar uma estrutura nova chamada de governo geral. Governo geral. Lembrando... Professor. Diga, minha querida. A respeito rapidinho ali das 2 capitanias, Pernambuco e São Vicente, em termos de produtividade, qual que foi a mais efetiva em termos de produtividade? Pernambuco. Pernambuco, né? Pernambuco foi a mais... Porque, na verdade, assim, São Vicente, em produtividade, você pode dizer, não tinha nada. Só que ela foi bem gerida. Ela tinha a lavra de ouro de aluvião, um pouquinho de cana, escravidão do índio, corte de pau-brasil. Os produtores rurais pagavam religiosamente o quinto, não é? Porque Martim Afonso foi um baita administrador, baita, então ele administrou muito bem. Agora, a grana mesmo pesada foi Pernambuco, porque tinha cana em tudo quanto era lado. Tanto que boa parte do semiárido nordestino hoje, que ficava no interior de Pernambuco, não é? Teve uma, como é que eu posso dizer, na área da geografia ali, teve um esgotamento do solo provocado pelo plantio da cana. Não só pelo plantio, mas pela colheita. Vocês já sabem, né? Antigamente, para você colher cana, você tinha que meter fogo na cana para poder matar cobra, matar insetos e tudo mais ali e tal, né? Desgalhar no fogo, depois apagar para poder coletar, para poder colher essa cana. Então, realmente, né? É Coivara, né? Que fala esse método, isso? Esse método era muito utilizado até o século passado. Agora, por sorte, já tem colheitadeira de cana, então que não precisa mais queimar para poder coletar. Porém, gerou desemprego no campo e aí o êxodo rural ali para a região sudeste, né, que a gente vê lá em geografia, né? Se teve uma capitania onde hoje é o Paraná, Lucas pergunta São Vicente. São Vicente. Porque quando nasceu o estado de São Paulo, o estado de São Paulo começava lá em Minas e ia até o Chuí, no Rio Grande do Sul, e até o Uruguai. Tudo isso era a capitania de São Paulo. Foi com a emancipação do estado do Paraná, que em 1854 nasce o Paraná, depois nasce Santa Catarina, nasceu o Rio Grande do Sul um pouco antes. Eu tenho uma ideia aqui, Paranaguá era uma comarca. Significa que Paranaguá era a capital de tudo isso aqui. E até o nascimento de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Paranaguá era também cidade, era comarca jurídica, judiciária. Então, todos os casos jurídicos eram julgados em Paranaguá e o juízo de Paranaguá ia até o Chuí, no Rio Grande do Sul. Então, vocês, como Paranaguá, já foi uma cidade importante, mãe do estado do Paraná. Mãe do estado do Paraná, tá bom?
Muito bem. Então, as capitanias hereditárias aqui do estado do Paraná seriam seria São Vicente e a outra de Santana, é isso? Santana, São Vicente, as nossas duas capitanias aqui. Santana foi mais para o lado de Santa Catarina, salvo o melhor engano ali, né? Mas assim, fomos capitanias e Martim Afonso de Souza nos administrava. E mais do que isso, não é? Nós temos também um caminho que se fazia aqui do Paraná até o Peru, imagina, né? Começava em São Paulo, Peruíbe, ali na região de Guape, ia Cananéia, passava aqui por Paranaguá, pelo centro do Paraná, subia até o Peru, que é o caminho do Peabiru. Era uma rota, acho que tinha 3.000 quilômetros, mais ou menos, em que os indígenas faziam essa rota aí, tentando conquistar outros povos, outras tribos, era muito comum naquele período. Danilo, a primeira capital do Paraná era para ser Paranaguá oficialmente, tá? Era para ser Paranaguá oficialmente. Só que quando o nosso primeiro governador chegou aqui, foi o nosso primeiro presidente da província do Paraná, que foi Zacarias Góes e Vasconcelos, inclusive nós temos uma praça em homenagem a ele em Curitiba, que é a Praça Zacarias. Ele notou que ter a capital em Paranaguá era muito complicado, porque ela praia e ficava muito fácil de sofrermos invasões estrangeiras, tentativa de derrubada do poder, tentativa de golpe. Então ele teve uma ideia: eu preciso tirar daqui de Paranaguá o que seria a capital do Paraná, Paranaguá, e levar lá para o alto da serra. E mais, ele acreditava que aqui tinha um clima mais ameno, apesar de ele ser pernambucano, vivia lá no verão, num calor nordestino danado, ele decidiu, vamos levar para o alto da serra. E foi aí, então, que ele emancipa o Paraná e acaba levando a capital, trazendo a capital para Curitiba, por motivos de segurança também, e integração, né? Porque você ficava mais perto do centro do Paraná, a gente sabe que bem localizado, né? Não é? Mas você sabe disso, tá bom? Pessoal, alguém está com o microfone aberto, só para a gente poder dar uma ajeitada aí, o pessoal está conversando com o microfone aberto. Beleza? Mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha, tem mais pergunta aqui no chat, né? Coisa boa, né? Paranaguá, isso mesmo. Aliás, vou colocar aqui para vocês um pequeno link no nosso chat aqui, tomando a liberdade de fazê-lo, né? Eu conto a história de Paranaguá nesse link que você está encontrando aí. Eu tenho um canal de turismo geográfico, ecológico, sustentável, né, que eu tenho no YouTube. Eu tenho um segundo vídeo narra a história de Paranaguá e o último de Morretes, que teve uma briga comercial entre Paranaguá e Morretes séria. Os governantes de Paranaguá não queriam que Morretes vendesse secos e molhados. E o que Morretes fez, então? Morretes desobedece Paranaguá e acaba atraindo para lá uma série de colonos, sobretudo italianos e tal. Daí teve uma briga horrorosa no século XVII e XVIII, na qual Paranaguá podia vender cachaça da cana, e Morretes não. O que os morretenses fizeram? Cachaça de banana. Uma briga histórica maravilhosa, bem curiosa. Deixei ali o canal para vocês depois conferirem no chat, beleza? Mas vamos lá, meninos e meninas, deixa eu agora aqui projetar de novo. Muito bem, aqui está a nossa telinha, pessoal, que bom que vocês estão por aí, né? Maravilha, Fábio. Oh, coisa boa. Tá abrindo, chegando. Aqui está, exibir configurações. São perguntas que vão atraindo outros argumentos. Isso faz parte aí do nosso show historiográfico. Muito bem. Então, vamos lá. Como as capitanias não deram certo, qual foi a decisão? Montar governo geral. No governo geral, haveria um único governante para o Brasil, de ponta a ponta, lá de Belém até Laguna, onde era o início do Tratado de Tordesilhas, em Belém do Pará, até Laguna, em Santa Catarina. Então, um único nobre governaria o Brasil em nome de Portugal. Essa foi a ideia. Teria um mandato de 4 anos para poder governar e as capitanias hereditárias iriam conviver com o governo geral, apesar de elas não terem dado certo como Dom João III havia sonhado. Tanto que elas não funcionaram que quando o Marquês de Pombal passou a administrar o Brasil ali por volta de 1760, 1763,
Marquês de Pombal acabou com as capitanias e quis as capitanias de volta. Só que já era tarde, porque as capitanias já tinham gerado aí as primeiras macro-regiões que mais tarde vão se transformar aí nos estados da federação e no período joanino, Dom João VI, é claro, né? E no período do primeiro e segundo reinado de Dom Pedro I e II, chamados de províncias, tá certo? Para que serviria, então, o governo geral? Evitar invasões estrangeiras, controlar as tribos indígenas e fazer feitorias. Lembrando que os índios não poderiam ser mortos ou escravizados segundo uma lei portuguesa e segundo uma normativa da Igreja Católica. Vamos falar um pouquinho sobre a escravidão do índio sob um espectro católico. O índio era considerado puro. Ele jamais viu a Deus, ele não conhecia a igreja, ele não conhecia a religião. Então, nesse caso, este indígena deveria ser protegido. Ele não poderia ser escravizado, porque pela igreja, o índio era considerado herdeiro de Adão e Eva. Então, ele tem que ser protegido. Inclusive, a igreja permitia a escravidão do negro africano. Negro africano pode escravizar. Por quê? Porque os negros tinham religiões tribais, alguns até eram muçulmanos, e para pagar pela não conversão ao cristianismo católico, o africano tinha que ser escravizado, o índio não. E sob a égide da lei portuguesa, por que você não pode escravizar o índio? Sob um aspecto estatal, né? Porque o Brasil é colônia portuguesa. Então, o Brasil faz parte de Portugal. Como é que um português vai escravizar um português? Como é que o governo vai escravizar um súdito? Porque os índios são nossos irmãos, como é que você vai escravizá-los? Então, não poderia. Mas lembre-se, os bandeirantes não deram a menor bola, enquanto africanos não vieram para cá, os índios foram, sim, escravizados, custe o que custar. Vou falar um pouquinho de açúcar para vocês aqui nesse quadrinho, né? O período açucareiro ocorreu no período colonial, foi quando o pau-brasil ele foi se esgotando, porque o pau-brasil foi coletado no extrativismo. No extrativismo você não tem a reposição da semente, né? Você não tem reposição, você não tem reflorestamento, né? Nesse extrativismo, na época, ele era um extrativismo assassino, ele simplesmente acabou com o pau-brasil que nós tínhamos aqui, tornou-se uma árvore rara, e aí a gente mergulha de cabeça na produção de açúcar. Por quê? Porque a Europa havia descoberto o cacau. O cacau dos astecas, dos maias e dos incas, sobretudo dos maias, foi levado para lá, e eles começaram a adicionar açúcar no cacau para fazer o chocolate quente, chocolate em barra e tudo mais. O açúcar lá na Europa era muito caro, a matéria-prima era a beterraba, então havia necessidade de uma grande quantidade de beterraba para você fazer uma pequena quantidade de açúcar. Então lá o açúcar era usado como remédio, como calmante, como cicatrizante de pós-operatório, presente de Natal, que a gente ganhava açúcar de presente, não é? E foi aí, então, que, como a África já tinha uma produção de cana e nas ilhas portuguesas também, eles já conheciam como fazer o processo, experimentaram trazer para cá. Foi um verdadeiro sucesso, porque o nosso solo era propício, sobretudo o solo nordestino, tá certo? Tínhamos um mercado interno também, que a gente chamava de mercado complementar. Por quê? Você vai ter que produzir alimento aqui para alimentar os produtores da cana. Então, nós tivemos ao lado do Rio São Francisco, chamado de Rio dos Currais, o início da nossa pecuária. Mais tarde, os espanhóis levam ali para o sul da América Latina, da América do Sul, Uruguai, Argentina, depois chegou no Rio Grande do Sul, que era complementar, ela não era para exportação, era para alimentar quem aqui no Brasil se encontrava, tá? E também a de algodão, que também era complementar. No começo se utilizava a mão de obra portuguesa livre, né? Só que o número de colonos vindo para cá é impossível, não tinha como você colonizar o Brasil inteiro. Só para vocês terem uma ideia, sabe qual é o tamanho do território português? 80 mil quilômetros quadrados. O Paraná tem 199 mil quilômetros quadrados. Então, quer dizer, Portugal é menos da metade do tamanho do nosso território. Foi aí, então, que bandeirantes começaram a escravizar índio, apesar de ser proibido. E aí Portugal não teve escolha, teve que começar a trazer para cá a mão de obra escrava negra africana. Tá?
Lembre que a tecnologia dos engenhos era uma tecnologia holandesa, foi trazida para cá porque eles eram aliados, tá certo? Essa tecnologia complexa era holandesa. E o sistema era chamado de plantation, que na história tem um sentido diferente da geografia, um pouquinho diferente, tá? Na história, o que é plantation? Latifúndio, monocultura, mão de obra escrava compulsória, tá? Latifúndio porque a propriedade era gigante, monocultura de exportação, eles iriam exportar aquilo que era de interesse do mercado europeu, no caso a cana de açúcar, não é? E a mão de obra compulsória significa escrava, era uma mão de obra obrigatória. Não esqueça dessas informações do conceito de plantation, que a banca gosta bastante de cobrar. Muito bem? Sobre as invasões holandesas, você... Professor, mas peraí, você acabou de falar que holandeses e portugueses eram aliados. Como assim invasão holandesa? Galera, aconteceu um acidente histórico. Um rei português muito jovem, tinha lá seus 18, 20 anos de idade, chamado Dom Sebastião. Não era casado, não tinha filhos nem nada. Ele teve a brilhante e infeliz ideia de invadir a África e tentar conquistar a África, numa batalha chamada de Alcácer Quibir, onde hoje fica o Marrocos. Essa foi a ideia do nosso Dom Sebastião. Tá? E ele sumiu, desapareceu, descafedeu, ele morreu. Só que o corpo dele evaporou o cadáver dele, nunca foi encontrado. E como ele não tinha o herdeiro necessário, isso foi em 1578, foi encontrado um herdeiro que era primo dele, rei da Espanha, Felipe II, que uniu as duas coroas. Ele uniu a coroa portuguesa e a coroa espanhola numa só, formando um único país chamado de União Ibérica. Nesse período, a coroa espanhola e a coroa portuguesa se tornaram uma única coroa. Só que a Holanda era aliada de Portugal, mas ela não era aliada da Espanha, muito pelo contrário, eles eram inimigos. E como os negócios da Holanda pararam com Portugal, porque agora Portugal estava sob gestão espanhola, os holandeses decidiram invadir o Brasil, sobretudo em Pernambuco. E fundaram em Pernambuco uma cidade linda, maravilhosa, chamada Recife. Recife é uma colônia holandesa no Brasil. Trouxeram para cá observatório astronômico, igreja, universidade, ponte, viaduto, vocês possam imaginar. Incluindo um administrador, talvez um dos maiores administradores do Brasil colonial, que foi um holandês chamado Maurício de Nassau, que até uma fábrica de cimento mandou abrir lá, mandou abrir em Pernambuco para poder gerar um mínimo de infraestrutura. E foi um período muito interessante para a história brasileira, apesar de eles não estarem aqui com autorização portuguesa. Em 1640, a União Ibérica acabou e a coroa portuguesa voltou para um português. Só que aí Portugal decidiu, olha, holandeses, vocês estão lá sem autorização, deixem o Brasil. E os holandeses saíram, alguns ficaram, e os que ficaram foram expulsos por colonos pernambucanos numa revolução chamada de Revolução Pernambucana, que expulsa daqui os holandeses, ok? Não esqueçam desses pequenos macetinhos aí para a sua prova, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha como é que vocês estão aqui, é sempre importante notá-los se estão todos aí no ar, estão todos online, a gente sempre está por aí, não quer perder ninguém pelo caminho. Deixa eu voltar aqui a compartilhamento, vamos lá, opa, meu mouse deu um pulo aqui. Mas vamos lá, senhores, continuando. Para fechar esse primeiro mapa mental, o professor Márcio deixou à disposição de vocês, é fácil entender história utilizando o mapa mental. Para fechá-lo, escravidão africana. Os escravos eram capturados na África por tribos locais, vencedoras de guerras civis. Eles eram trocados por rapadura, açúcar e cachaça e vinham em navios negreiros, também chamados de tumbeiros, porque eles pareciam uma tumba. Porque boa parte deles morria no caminho de vinda para o Brasil. E eles eram sepultados no mar, jogados ao mar, não é? Havia sofrimento, eles não eram bem alimentados, muito calor, morriam de tifo, de malária, varíola, tuberculose, não é? Então, muita
Opa, que coisa boa! Revoltas do período colonial. Tivemos várias e nós não podemos esquecer, né? Lembrando, alguns autores chamam essas revoltas de revoltas nativistas. Por que elas são chamadas de nativistas? Porque elas foram nativas, locais, não tiveram uma repercussão geral, uma repercussão nacional. Elas tiveram uma repercussão local. Portanto, esse termo revolta nativista nasceu com guerras que a colônia teve entre os séculos 17 e 18, que aconteceram pela contestação ao sistema colonial, ao pagamento de tributos, ao pagamento de impostos, não é? Contra a corte portuguesa, que a cada tempo inventava um novo imposto, de repente inventaram um imposto chamado derrama, dali a pouco inventaram casa de fundição, dali a pouco inventaram captação, e o colono não aguentava mais pagar tantos impostos. Só que cá entre nós, né? O povo aqui se revoltava por impostos próximos a 20%. Hoje, só de imposto de renda de 27,5%, a gente está indo na boa, curtindo, né? Então vamos lá, senhores e senhoras. Outro problema é que os polos econômicos estavam muito concentrados em Pernambuco e Minas Gerais, que havia, a partir de 1701, iniciado um grande trabalho de mineração, de extrativismo mineral, sobretudo de ouro, não é? E o resto do Brasil queria investimentos portugueses que não chegavam. Então, Portugal investia muito em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e só. Então, essa insatisfação de pagar impostos e não receber investimentos públicos como retorno gerou boa parte dessas revoltas nativistas. É importante ressaltar que essas revoltas ocorreram de forma regional, isolada, nativa, e elas não explicitavam, assim, não deixavam claro que elas queriam, por exemplo, a independência do Brasil. Diferente da Inconfidência Mineira e da Inconfidência Baiana, que eram revoltas que deixavam claro: queremos a independência do Brasil. Por isso elas tiveram as inconfidências ou conjurações, a mineira e a baiana, elas tiveram repercussão geral, ou seja, repercussão colonial. A gente poderia chamar, entre aspas, de repercussão nacional. As nativistas não. As nativistas são nativas, elas são locais. Vou comentar sobre elas porque essa banca gosta muito dessas revoltas, não é? Temos a aclamação de Amador Bueno, tá? Ela aconteceu em São Paulo, e lá um grande fazendeiro foi aclamado rei de São Paulo. O cara chamava Amador Bueno. Os paulistas não aguentavam mais pagar tantos impostos, não terem o retorno com escravos, negros não chegavam, não podiam escravizar os índios, porque os jesuítas não deixavam, eles expulsaram os jesuítas de São Paulo, inclusive, que foram os fundadores da cidade, lá com o colégio dos jesuítas ali pertinho da Praça da Sé e tudo mais. E eles resolveram expulsar os jesuítas e aclamaram um cara ricaço de São Paulo, chamado Amador Bueno, e foi aclamado como rei de São Paulo. Mas esqueceram de perguntar para ele se ele queria ser rei. Ele tinha medo do rei de Portugal, claro. Ele falou, não me envolve nessa, não estou fora. Então, a aclamação de Amador Bueno acabou não dando certo, porque as pretensões dos comerciantes de São Paulo acabaram, se perdendo na negativa do Amador Bueno se tornar ali rei de São Paulo. Lembrando que o Brasil vivia os reflexos da União Ibérica. Muito bem. Uma outra revolta nativista que pode aparecer é a revolta dos Beckman. Tá? Ela leva o nome de fazendeiros maranhenses muito ricos, os irmãos Manuel Beckman e Tomás Beckman. A revolta dos Beckman aconteceu onde hoje é o Maranhão, no movimento que queria resistir a uma companhia de comércio do Maranhão, que na verdade era uma grande feitoria portuguesa, que explorava a mão de obra, os impostos, queria controlar o Maranhão. E os grandes fazendeiros não queriam esse controle. Só que essa companhia fez uma promessa, que foi trazer com maior regularidade escravos negros da África para cá. Então foi esse o desejo desses fazendeiros, que chegaram a pagar adiantado
pagaram adiantado os escravos ao serem trazidos da África para cá. Só que a Companhia de Comércio acabou não trazendo, e foi aí que estourou uma grande revolta. Os irmãos Beckman invadiram a feitoria, que foi aí a Companhia de Comércio do Maranhão, destruíram ela, tomaram conta dela, expulsaram daqui do Brasil, né, colonos portugueses que cuidavam dessa companhia, não é? E voltaram a escravizar os índios. Só que aí, o novo rei de Portugal, salvo o melhor engano, Dom João IV, não vai admitir esse tipo de levante e mandou o governador do Maranhão enforcar o nosso querido Manuel Beckman. O Tomás acabou se exilando, o Manuel foi enforcado e a companhia, que era a maior revolta do povo maranhense, foi extinta pelo governo português. Uma outra revolta importante que pode aparecer na sua prova também, deixa eu ajeitar aqui, foi a Guerra dos Mascates. Acreditem, ela foi uma guerra civil que durou 5 anos de Recife contra Olinda, isso mesmo, uma guerra civil de Recife contra Olinda. Os moradores do Recife eram pejorativamente chamados de mascates pelos moradores de Olinda. Os grandes empresários de Olinda eram da área do campo, eram da área da colheita de cana e tal, estavam enciumados com o Recife, porque o rei mandou construir uma praça no Recife, um pelourinho, um tronco, alisava a população do Recife. Por quê? Porque os comerciantes do Recife, que eram mascates, pagavam os impostos direito, os de Olinda não. E foi aí, então, que ocorreu um movimento em Olinda, liderado por Bernardo Vieira de Mello e pelo Pedro Ribeiro da Silva, em que eles invadiram o Recife, destruíram o Pelourinho, destruíram a praça no Recife que havia sido construída pelo rei. O rei mandou sufocar o movimento e mandou trocar a comarca, que hoje a gente chamaria de capital. E foi feita uma troca. A comarca que era em Olinda passou para o Recife. Você ter uma ideia, dezenas de pessoas foram presas, outras foram exiladas na África, foram embora, e aí foi feita uma troca de comarca de Olinda para o Recife. Até hoje, Recife é capital de Pernambuco. Aí você pergunta, por que você está explicando, por exemplo, a aclamação do Amador Bueno tão rápido, a revolta dos Beckman tão rápido, a Guerra dos Mascates tão rápido? Porque não tem mais o que explicar. São revoltas nativistas, elas têm curta duração, elas começaram e logo acabaram, com poucos anseios, poucos objetivos. E o término foi assim muito, muito, muito rápido também, já que eles não alcançaram a maioria dos seus objetivos. Uma outra revolta nativista que a gente não pode esquecer foi a Guerra dos Emboabas. Preciso deixar claro que no idioma tupi-guarani, emboaba significa ave de penas, galinha, se você quiser, galinha, tá? Se você chamar aí a tua amiga de emboaba, eu acho que ela vai ficar brava com você se ela souber o significado, é bom que nem saiba, não é mesmo? Muito bem. Senhores, o que foi essa tal revolta, né? Essa tal revolta aí no nosso querido terceiro, nessa nossa querida revolução que a gente pode chamar aí de Guerra dos Emboabas, não é? O que aconteceu ali, na Revolta dos Emboabas? Descobriram ouro em Minas Gerais. Muito bem. Ao descobrirem ouro em Minas Gerais, os bandeirantes se reuniram ali, fazendo toda essa proposta ali, não é? De mineração daqui, mineração dali, de lá. Só que aí Portugal descobriu e começou a mandar, o governo português começou a enviar para o Brasil colonos portugueses para cá, para fazerem contato, como nós sabemos ali, lotear as terras, explorar ouro em nome de Portugal. Só que os bandeirantes, deixa eu ver se eu não estou passando do horário, só que os bandeirantes que ali viviam, não queriam a chegada dos estrangeiros, eles se achavam proprietários das terras ali da Minas Gerais. E fizeram uma guerra para expulsar esses forasteiros, que eles apelidaram de emboaba. Então, os bandeirantes mineiros apelidaram os invasores portugueses que vinham de São Paulo, que eram paulistas também, de emboabas. E foi uma grande guerra civil pelo domínio das Minas Gerais. E foi aí, meus queridos, que
o governo português interviu e expulsou os bandeirantes de Minas Gerais, que acabaram indo morar em Goiás e Mato Grosso e foram para lá em busca de novas minas, tá certo? Detalhe importante, tá? Detalhe importante, o ano foi de 1707 a 1709, era uma guerra de bandeirantes contra invasores portugueses que chegaram a vir para cá, tá certo? Muito bem. Última revolta nativista, para a gente deixar aí bem bonito e bem claro para vocês essas questões aí linkadas ao nosso encontro de hoje, que já está se esgotando, mas eu tenho mais um golinho? Tenho mais um golinho ainda, tem mais aí, pelo menos uns 10, 15 minutos ainda. Revolta de Vila Rica. Lembrando, quem tiver alguma pergunta, o áudio está aberto, faça a pergunta aí, não é? Revolta de Vila Rica. Senhores alunos, ela aconteceu em Vila Rica, hoje em Minas Gerais, é chamada de Ouro Preto, mas muitos a chamam de Revolta de Filipe dos Santos, ocorrida aí em 1720, tá? O que aconteceu lá? O seu líder, chamado Filipe dos Santos, não é? Administrava essa região, não que ele administrasse, mas ele era um minerador muito importante ali da região, e Minas Gerais produzia muito ouro naquela época, e decidiu aumentar a sua fiscalização, fiscalizando, de fato, a revolta de Vila Rica. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat, né? Que coisa boa, Danilo. A revolta de Vila Rica foi nativista, por muito pouco não foi emancipacionista. Vou te contar por quê, vou aproveitar aí a tua pergunta. O que aconteceu? O Filipe dos Santos escreveu uma carta de reivindicações e a envia para o governador de Minas Gerais, né, que se chamava Visconde de Barbacena, que fingiu aceitar as recomendações do Filipe dos Santos. Diz: Filipe, gostei da ideia, vem aqui conversar comigo. O Filipe falou: que legal, o governador topou a nossa ideia, o nosso manifesto. O governador topou. O Filipe vai até lá, é preso, enforcado. Que traição. Então ela deixou de ser emancipacionista por isso, né? Mas ela tinha um ideal ali, mas ela nem passou da fase dos planos, devido à morte do próprio Filipe dos Santos. Mas olha só, a revolta de Vila Rica, ocorrida em 1720 nas Minas Gerais, ocorreu devido ao arroxo tributário português sobre Minas Gerais. Lembrando que ouro é extrativismo. O ouro você vai coletando, ele não vai se multiplicando do nada, ele não nasce igual laranjas, né? Ele vai acabando. Então, nós tivemos um declínio na produção de ouro em Minas Gerais. Só que o governo português achava que o brasileiro estava escondendo ouro, né? Estava escondendo ouro. Os caras estão me roubando, então eu vou cobrar mais impostos. E acabou criando outras taxas, como a derrama, por exemplo. Criou uma tal casa de fundição. A casa de fundição era um barato. Como é que ela funcionava? Todo o ouro encontrado em Minas Gerais tinha que ser levado para a casa de fundição, derretido lá e transformado em barra. E não poderia andar com pipita, ouro em pó. Só que nessa transformação do ouro em barra na casa de fundição, que era do governo português, 20% já ficava para Portugal. Então se poderia andar em barra com ela quintada, ou seja, carimbada pela coroa portuguesa, tá certo? Então, um dos pedidos do movimento do Filipe dos Santos era acabar com as casas de fundição, né? E que mais? Diminuir os impostos, diminuir esse arroxo e tudo mais. Aí ele manda uma carta para o governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, que diz: vem aqui conversar comigo. E ele foi preso e foi enforcado. Acabou. Fim. Por isso que é uma revolta nativista. Ela começa rapidamente e, de repente, ela termina com uma velocidade impressionante. Por isso, elas eram chamadas de nativistas. Senhores, eu não posso deixar de falar dele. Talvez, deixa eu arrumar aqui, eu acho que, agora sim, um dos maiores administradores que talvez Portugal tenha enviado para cá. Marquês de Pombal. Na verdade, ele se chamava Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele era na verdade, assim, Portugal não era uma monarquia parlamentarista, mas o Marquês de Pombal é como se fosse um primeiro-ministro. Ele era ministro do exterior. Portugal passava por um problema
econômico muito grave devido ao fim da União Ibérica. Portugal tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra, boa parte do ouro que era encontrado aqui no Brasil era enviado para a Inglaterra, acabou indo para a Inglaterra, e Marquês de Pombal precisou facilitar, melhorar a administração pública. O Marquês de Pombal ele era um iluminista, estudou o iluminismo do Rousseau, do Montesquieu, do Voltaire, do Buffon, do Quesnay, enciclopédia. Então, como ele era um iluminista, ele era chamado de déspota esclarecido. Então, ele era chamado de déspota esclarecido, que é uma espécie de governante que usa, não é o iluminismo dentro da sua administração pública. Então, o que ele fez? Primeiro, transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Porque o ouro que saía de Minas Gerais saía pelo porto do Rio de Janeiro. Então, ele queria que os olhos de Portugal ficassem sobre o ouro que estava saindo do Brasil ali pelo Rio de Janeiro. Outra coisa que Marquês de Pombal fez, ele acreditava que o Brasil sofria um grande atraso que a gente pode assim dizer, um grande atraso intelectual, cultural, devido aos jesuítas, que estavam tornando os índios, os brasileiros, os colonos desobedientes. Ele expulsa os jesuítas daqui. No Rio Grande do Sul, tinha um grupo que morava ali em São Miguel das Missões, liderado por Sepete Araju, ali onde se tornaram as reduções jesuíticas das missões e tal, que não queriam que os jesuítas fossem embora, porque os índios se sentiam protegidos pelos jesuítas. Foi lá que estourou uma revolta gigantesca chamada de Revolução ou Guerra Guaranítica, em que os guaranis lutaram contra tropas espanholas e portuguesas para permanecerem ali, não é? E aí eles foram, obviamente, derrotados, não é? Marquês de Pombal criou a Companhia de Comércio e Navegação, ampliou a plantação de algodão, de cana, passou a cobrar impostos atrasados, não é? Mas ele acabou não resistindo às pressões. Os grandes colonos aqui brasileiros, latifundiários, comerciantes, não se sentiram à vontade com tanto arroxo que o Marquês de Pombal veio aqui realizar e acabaram exigindo a sua expulsão aqui do Brasil. Mas, senhores, mais alguma dúvida? Aproveitem enquanto estou aqui. Maravilha! Então, senhores, o nosso tempo está se esgotando, infelizmente. Tínhamos tanta coisa para a gente poder falar, tanta coisa para a gente conversar, porém, infelizmente, nós não vamos conseguir dar conta de tanta coisa para a gente poder falar. Mas, se eu pudesse dar algumas dicas para vocês, leiam sempre alguma coisinha aí da história do Paraná colonial, dá uma olhadinha na história de Paranaguá também, não é? Eu coloquei um pequeno material a mais sobre a família real, que eu queria conversar com vocês, infelizmente. Porém, se vocês me perguntarem, professor, você não tem nenhum momento mãe de Ná, aquele momento em que você pensa assim, vai nesse assunto que ele é importante. Guerra do Contestado. Para mim, Guerra do Contestado pode vir com tudo, porque ela teve uma repercussão geral, ela teve uma repercussão nacional. Eu acredito que realmente ela vem aí com uma grande importância para vocês, para os senhores aí. Eu tenho certeza disso, meus queridos pupilos, meus queridos alunos. Professor, aproveitem, façam suas perguntas, estou aqui à disposição. Inclusive, o professor falou sobre o contestado agora. Estava dando uma lida ontem sobre o contestado e acabei errando uma questão pelo seguinte, até que o professor esclarecesse. A questão da ferrovia, da highway, que foi um dos principais motivos da toda a guerra, né? Foi a gota da... Estava dizendo na questão que tinham duas empresas responsáveis pela construção da ferrovia. E eu coloquei como errada. Existia duas empresas de ferrovia? Mas que boa pergunta. Deixa eu aqui colocar para você. Olha só. Na verdade, uma empresa construiu a ferrovia e a outra iria explorar as terras em torno da ferrovia. Quem construiu a ferrovia foi a Brazil Railway Company, que era uma empresa americana, inclusive o acionista era um brasileiro chamado Percival Farquhar. E quando a obra terminou, o governo teve uma decisão, tomou uma ideia, dar 15 quilômetros de terra em torno da ferrovia
para que a Brasil Railway Company pudesse explorar em forma de pagamento da obra. Só que essa empresa ela era de engenharia, ela não era uma empresa exploradora de madeira, de mão de obra, nada. Ela não era uma empresa assim. E foi aí que ela traz para cá uma terceirizada, chamada Lamber do Brasil. A Lamber do Brasil foi a empresa que aqui passou a explorar a madeira, explorar a ferrovia, cobrar o frete da ferrovia, não é? Fazer manutenções na ferrovia se necessário, fazer loteamentos em torno da ferrovia, não é? Nesse sentido, tecnicamente, a exploração da ferrovia no seu entorno teve duas empresas, a Brasil Railway Company, a construtora, e a Lamber do Brasil, que era a exploradora da região. Foi por isso que você errou. Legal, não legal. Agora esclareceu. Que coisa boa, né? Que coisa Bacana. boa. Bacana. Valeu, professor. Obrigadão. Obrigado a vocês. Aproveitem minha presença. Senhores, então tenho a dizer que foi um prazer ter conversado com vocês. Tenho certeza que muito em breve a gente vai se encontrar. Vou aqui me despedindo, não é? O professor Márcio já está por ali também. Queria conversar muito mais, mas só esse tempinho foi realmente rápido e eu tenho muito que agradecer. Muito obrigado e até logo. Valeu, professor. Professor, obrigadão. Até logo. Entre nós, quanto assunto em poucos segundos, né? Bom, a gente consegue otimizar bastante, né, nesses encontros aí e focar nos pontos principais, né? Eu tenho certeza que os alunos, né, aproveitaram bastante o evento, tá? Gostaria de agradecer o Elenilson pela participação. Lembrando que, a hora que a gente terminar esse encontro, eu vou subir isso para o YouTube e já disponibilizo para vocês. Hoje à noite, quem não está inscrito ainda, tem aula com a professora Daiane, a parte do ECA. Então, né, outro ponto que eu acho legal para tentar garantir mais algumas questõezinhas. Quem quiser participar, não está inscrito ainda, entre em contato comigo, manda mensagem para mim, que eu já repasso aí como é que funciona tudo certinho para vocês. Beleza? Pessoal, queria agradecer a participação de todos. Um abraço ao Elenilson, tá? E a todos os alunos que participaram hoje e que vão assistir ainda, né, a aula gravada. Tamo junto, hein? A prova tá chegando, a gente está se preparando aí para detonar esse concurso aí, beleza? Abração, pessoal. Até mais. Tchau.